Durante essa semana, principalmente agora no final de semana, eu fui ao mercado algumas vezes, né? A gente está sempre indo ao mercado, né? Compra alguma coisa aqui na promoção, outra coisa ali na outra promoção, dependendo do dia tem promoções específicas em mercados específicos. Mas uma frase que era muito comum nos mercados era, quando terminava de pagar, Boa Páscoa. As meninas falavam. Eu sem brincadeira, dá vontade de retrucar, assim. E perguntava, você sabe o que você está falando? Eu ouvi muito isso. Aí eu pensei, cara, eu vou digitar no Google Páscoa para ver o que aparece. Já fizeram essa experiência? Eu fiz, digitei no Google Páscoa, dei Enter. Aí apareceu para mim que em 2018 o Brasil produziu 11 mil toneladas de chocolate. Eu também fiquei sabendo que no início as galinhas punham os ovos e se pintavam os ovos e davam de presente. E depois que foi sido preenchido por chocolate, até que o ovo da galinha não foi mais relevante e era só o ovo de chocolate. Eu fiquei sabendo de um tanto de coisa. Eu fui lendo, ia abrindo, eu ia clicando, tudo menos o real significado da Páscoa. E assim como o Natal, né, tomado pelos presentes, renas, roupas vermelhas e árvores, a Páscoa também tem sido abafada por uma cultura de consumismo que não tem nada a ver com o real significado, que, para nós cristãos, precisa ser de maior significado do que todas as outras datas. Eu diria a você que em igual pé com o Natal. No entanto, olha a nossa igreja como está cheia hoje, né? E as outras provavelmente também. Porque a gente simplesmente está cedendo para uma cultura que vem na contramão da nossa fé. A gente vai estudar hoje, não a ressurreição de Jesus, eu não vou antecipar porque a gente já está aqui na semana da Páscoa, no Evangelho de João. Mas nós vamos estudar hoje a entrada de Jesus em Jerusalém, que é o domingo de Páscoa, né? Então, convido você a ler comigo capítulo 12, versículo 12, que diz assim: no dia seguinte, as grandes multidões que tinham ido à festa, ouvindo dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém, pegaram ramos de palmeiros e saíram ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o Rei de Israel. Jesus, conseguindo um jumentinho, montou-o, conforme está escrito: não temas, ó filha de Sião, o teu rei vem montado sobre a cria de uma jumenta. Os discípulos, porém, a princípio não entenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e assim lhe aconteceram. A multidão que o acompanhava quando ele chamou Lázaro para fora do sepulcro e o ressuscitou dos mortos, testemunhava essas coisas. Por isso a multidão foi ao seu encontro, por ter ouvido que ele realizara aquele sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: vede que nada conseguistes, o mundo inteiro vai atrás dele. Até o versículo 19, nós vimos semana passada, recapitulando, né, a unção de Jesus, né, por parte de Maria. E para fazer aqui uma recapitulação breve, a gente viu também que essa unção colaborou para que o desejo de matar Jesus por parte das autoridades aumentasse, porque não era simplesmente uma unção qualquer, tinha o significado dito por Jesus, de que era para a unção para o seu sepultamento, mas também tinha a compreensão de que aquela era uma unção messiânica, e que Maria estava ali ungindo Jesus, e de certa forma isso era compreendido como uma unção real no rei. Se você ler, por exemplo, no final do capítulo 12, por exemplo, versículo 9, vou ler aqui bem rapidinho, diz assim:
E quando souberam que Jesus estava ali, chegou um grande número de judeus, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele muitos abandonavam os judeus e criam em Jesus. Então a ressurreição de Lázaro, seguido da unção de Maria, vai levar os doutores, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, os zelotes e qualquer outro tipo de grupo organizado em Jerusalém a desejar a morte de Jesus, né? Ele estava causando muito problema. Afinal de contas, nós vimos semana passada, todo o movimento gerado por Jesus, os sinais, eles estavam, de certa forma, na compreensão dos líderes religiosos, causando um problema com Roma. E eles tinham medo que Jesus, em qualquer momento, se levantasse, organizasse aquele séquito, aqueles seguidores, e então Roma viesse com todas as forças e tirasse o templo deles, tirasse a terra deles, os expulsassem de lá. É óbvio que o medo deles não era simplesmente por causa do templo, mas também por conta dos status, né, conseguidos, do status religioso, do status enquanto aquele que tinha benefício da maneira em que o sistema funcionava. A entrada de Jesus em Jerusalém, ela é uma das únicas passagens que se encontram em todos os 4 evangelhos. Todos eles narram a entrada de Jesus em Jerusalém. João tem algumas peculiaridades, né? Mas ela é tão semelhante aos sinóticos que alguns ousam dizer que João usou um evangelho, ou Marcos, ou Mateus, ou Lucas, para descrever a sua narrativa. Embora o núcleo, né, a intenção de João nessa citação, nessa passagem, tenha uma intenção um tanto diferente dos outros evangelhos. Mas vamos ver, por exemplo, que ele fala no versículo 12, que no dia seguinte a quê? No dia seguinte ao jantar em que Jesus foi ungido por Maria. No dia seguinte, então, provavelmente, se compreende que aquele dia era um sábado e que agora um domingo, né, chamado por nós, né, cristãos, domingo de Ramos, e nós vamos ver por que levou esse nome, né? Mas na verdade era o início da semana de Páscoa, né? A Páscoa não era um dia, era uma semana inteira de festividade, e aqui é o início das festas. Jesus vai chegar no último dia, no sábado morto, né? Lá ele vai morrer como o cordeiro da Páscoa, o cordeiro pascual, mas aqui a semana está começando. Então, João vai dizer que as multidões estão indo para Jerusalém por causa da Páscoa. Flávio Josefo, o historiador que eu sempre cito, né, do primeiro século, ele vai dizer que no período de Páscoa em Jerusalém girava em torno de 128 milhões de judeus. Alguns acham esse número um pouco exagerado, mas ainda que ele erre por alguns milhões, ainda é gente pra caramba. Então, não é como nos filmes, que tem um punhado de gente em Jerusalém. Ficava apinhado de gente, todos iam para Jerusalém. A frase conhecida, né, tanto nos documentos históricos, né, quanto no período da Idade Média, era que o judeu, se não passasse a Páscoa em Jerusalém, ele dizia: este ano é aqui, mas no ano que vem é em Jerusalém. Porque a data significava muita coisa, né? A Páscoa para os judeus significava a libertação do cativeiro egípcio, quando Deus tirou o povo da escravidão e os conduziu pelo deserto, abriu o mar e os levou à terra prometida. Então, toda a história de Jerusalém, de Israel, dos judeus, é sobre o êxodo. Tudo gira em torno do êxodo. Os judeus, né, esperam o Messias, até hoje, inclusive, porque ele os conduzirá no novo êxodo de libertação dos inimigos. Isso é esperado até hoje. Essa é a história da Páscoa judaica. Se eu puder conseguir um pouquinho de água. Essa está ungida? Foi piada, tá, gente? Se não tiver, eu nem quero, né? Então, ele vai dizer para a gente que no dia seguinte as grandes multidões tinham ido à festa. Então você imagina um cenário aqui abarrotado de gente, né?
eles iam sacrificar os seus animais, eram inúmeros animais sacrificados, centenas, milhares de animais sacrificados no templo. Esse era um movimento muito intenso de comércio, de espírito messiânico. Páscoa era tudo isso, de êxodo, no sentido de ir para Jerusalém, aqueles que viviam fora de Jerusalém, os judeus que viviam na diáspora, né? Judeus gregos, judeus helênicos e até gentios, né? Simpatizantes do judaísmo estavam lá, como por exemplo, o texto a partir do versículo 20, né? Que os gregos desejam ver Jesus e eles estão em Jerusalém. Pois bem, a multidão está lá. E ela, vai dizer João, ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Se a gente se lembrar do texto passado, eles ficavam perguntando, será que ele vem para Páscoa? Será que ele vem para Jerusalém? Porque Jesus já havia feito os sinais, até Lázaro, pelo menos em João, são 7 sinais, né? Certinhos. E isso gerou, principalmente a ressurreição de Lázaro, um disse-me-disse, né? Um contando para o outro, e eles aguardavam a presença de Jesus em Jerusalém. Uns queriam ver por curiosidade, outros haviam visto o milagre da ressurreição com os próprios olhos, outros haviam provado da multiplicação dos pães. Toda essa multidão estava lá, tinha curioso, tinha gente que cria realmente que ele era o Messias, tinha outros tipos de pessoas que tinham a sua própria crença sobre o que era o Messias e sua própria perspectiva teológica. O lance é que está todo mundo curioso lá. Centenas, milhares de pessoas querendo saber se Jesus iria ou não. E João vai dizer para a gente que Jesus aparece. Provavelmente ele foi de Betânia para Jerusalém, em torno de 3 quilômetros, né? Andando. E aí, quando Jesus é visto, diz o versículo 13, pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro clamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. O que isso significa? Uma das coisas que eu posso dizer para você é que o texto que eles citam é o Salmo 118, deve ter na sua Bíblia aí no rodapé, um asterisco, Salmo 118, versículo 25, um salmo messiânico. Então, quando a multidão começa a dizer em alta voz, a clamar, né, o Salmo 118, elas estão reconhecendo que Jesus era o Messias de Israel, o Rei. Não é isso que está aí? Bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Então, nesse momento, a multidão olha para Jesus como o descendente davídico, o Messias, o libertador, o Rei, aquele que deveria estar sentado no trono. E não era 10, 20, meia dúzia, eram milhares de pessoas. Eu quero que você pense nisso, não esqueça as cenas dos filmes, né? Um punhado de gente aqui, né? Era uma multidão clamando, Jesus chegando, gente correndo, gritando, feliz. Só não tinha fogos para soltar, né? Mas palma tinha, e não era palma, né? Como a gente ouve as piadas, porque o pessoal bateu palma. A palma era uma planta, como é até hoje, né? Eram folhas de palmeira. Só que as folhas aqui, elas têm uma importância para o texto bem significativa. Por quê? Na Páscoa, não se pegava folha de palmeira para celebrar. Isso não é comum. A gente vai encontrar esse tipo de expressão religiosa na festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos, que não era uma festa bíblica. Era uma festa, né, que se tornou uma tradição em Israel, por conta da libertação de Israel do imperador Antíoco Epifânio, né? Não Ampíoco, né? Antíoco. E o que houve no período de Antíoco Epifânio foi que ele não só subjugou Israel, mas contaminou o templo, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui. Sacrificou porcos no altar, né? Proibiu os judeus de lerem as escrituras. E aí, quando se levantou, né, os Macabeus, vocês já devem ter visto esse livro na Bíblia Católica, né? Os Macabeus, na verdade, eram um grupo, né, uma família, se assim posso dizer, que realmente liderou Israel e expulsou Antíoco Epifânio. Então, quando Simão Macabeu, que foi feito rei depois, né?
Os Macabeus foi um período real em Israel. Quando Simão Macabeus chega ao templo para libertar, purificar, né, tornar o templo de novo como algo sagrado, ele é recebido com palmas. Não as palmas, né, gente? As plantas, as palmas. E desde esse evento, as folhas de palmeira se tornaram símbolo nacionalista de Israel. Você vai encontrar, por exemplo, moedas cunhadas pela resistência a Roma, né? Aqueles que lutaram contra Roma, período de 66 a 70 a.C., né? E eles cunharam as suas moedas com folhas de palmeira. Eles perderam, óbvio, a gente sabe que no ano 70 o templo foi destruído, Jerusalém foi arruinada, os romanos chegaram com todas as forças lideradas ali pelo general Tito, e os romanos vão cunhar moedas em nome da vitória com palmeiras, ironizando o símbolo nacionalista de Israel. E agora você pode ler o texto com um pouco mais de clareza. Por que eles estão pegando em ramos de palmeira? Porque eles olham para Jesus como um libertador de guerra, como Simão Macabeu. Alguém que iria subjugar os romanos, alguém que iria liderar Israel. Por isso as palmas, por isso Hosana, aquele que vem, o Messias, o rei de Israel. Esse era o clamor do povo, esse era o desejo do povo, esses eram os planos de Jerusalém para com o Jesus Messias. Se Jesus estivesse nesse momento aqui, namorado, flertado com a ideia de que ele seria esse tipo de Messias, uma revolução aconteceria aqui. O cenário é, tipo assim, pólvora e fogo. Um único gesto de Jesus, você teria aqui um confronto direto de Jerusalém, na Páscoa, no auge do nacionalismo, com o desejo realmente de libertação de Roma e um Messias que seria muito bem-vindo nesse cenário. Pois então, o que Jesus faz? Responde. O ato de Jesus montar num asno não foi simplesmente um símbolo de qualquer coisa, ou somente um ato profético. Foi uma resposta às ambições de Jerusalém. Isso precisa ficar bem claro no texto. João pinta isso de maneira bem óbvia, porque quando o povo começa a clamar o 118, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, o rei de Israel, João vai dizer que Jesus arruma um burrinho, né, um jumentinho ali, sobe no jumentinho e entra em Jerusalém sentado no jumentinho. Se você ler os sinóticos, você vai ver que há todo um trabalho, né, para conseguir o burrinho e tal. Jesus dá certas coordenadas, né? Mas João ele se atém no centro, no motivo, no porquê. Ele vai dizer que Jesus senta no burrinho, né, para cumprir a profecia. Versículo 14 está escrito: Jesus, conseguindo um jumentinho, montou, conforme está escrito: não temas, ó filha de Sião, o teu rei vem montado sobre a cria de uma jumenta. Aí você vai, mas peraí, que resposta? Não entendi, Jesus, não entendi. O que tem a ver isso? Tem a ver que o jumento não era um animal com os tons, né, do nosso tempo, que a gente acha um bicho um tanto arredio, né, quem sabe pirracento, difícil. A gente até chama os outros de burro, jumento, né? Seu jumento. O Lucas um dia se perguntou: pai, por que chama as pessoas de burro? Aí eu falei: porque é um animal difícil, né? A gente já, quando traz a expressão, já pensa dessa forma. Mas esse tipo de animal, nesse período, não era isso. Era um animal real, que era usado em tempos de paz. Mefibosete, por exemplo, quando vai até Davi, ele vai num burrinho. Salomão, quando entra em Jerusalém, entra num burrinho, para dizer que a sua entrada, né, aquele tipo de manifestação, era uma manifestação de paz, de apaziguamento, contrário à guerra. Ele era usado muitas vezes na vitória. Depois dos inimigos subjugados e a vitória conseguida, o rei entrava num burrinho, porque tinha essa simbologia.
era o oposto de um animal, né? Um cavalo bonito de guerra, com toda a sua indumentária. Era um animal simples. Por isso a simbologia, mas não só isso. Eu convido você a ir comigo até Zacarias e entender por que João está citando esse texto. Zacarias 9, versículo 9. João cita isso, né? Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. O teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filha de jumento. Isso João citou. Agora olha o 10. Eu darei fim aos carros de Efraim, aos cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Ele inclusive acabará com os cavalos de guerra, não é? Por isso que ele não vem num cavalo. Por isso que Jesus senta um burrinho, porque o seu reinado seria um reinado de paz. Jesus, ele era antagônico às ambições de Jerusalém e de Israel. Jesus era antagônico à teologia messiânica desse tempo. Jesus era antagônico a qualquer desejo ou ambição de subjugar o homem, seja da maneira que fosse. E a gente precisa entender isso, que isso aqui não está de graça, porque Jesus vai ser o rei de Israel, ele é o rei de Israel, ele é o rei do universo, mas o seu reino será conquistado com humildade, com subserviência, com a morte na cruz, calado, indo mudo para os seus tosqueadores. Porque o reino de Jesus é um reino de paz. E Jesus não pode ser, ele não pode ser controlado pela multidão e pelas suas ambições. Jesus não pode ser controlado por nenhum tipo de volição do ser humano. Não dá para você colocar rédeas em Jesus ou mesmo dizer o que ele deve fazer. Entende isso aqui? Você tem centenas, milhares de pessoas clamando. Qualquer um de nós seria extremamente tentado a dar um passo nessa direção, pelo menos para ver o que ia acontecer. Mas o que a multidão clama é bem semelhante à proposta do diabo lá no início. É a mesma proposta. Ser rei segundo os desejos humanos, segundo as ambições, segundo os sonhos políticos, segundo o desejo realmente de ser aquele que coloca o outro debaixo dos seus pés. E Jesus é tudo menos isso. E a gente precisa abraçar de uma vez por todas o Jesus teológico, bíblico, da história do Evangelho, e colocá-lo frente a frente ao tipo de Cristo que o nosso tempo tem clamado. Precisamos fazer isso, porque o Jesus dos Evangelhos não é um Jesus que conquistou nada com a violência. O Jesus bíblico não é aquele que conquistou nada gritando com ninguém. O Jesus bíblico não é aquele que conquistou nada subjugando pessoas. Ele foi mudo morrer naquela cruz. E já falei isso inúmeras vezes. A história do cristianismo foi cunhada com sangue. Não porque matamos as pessoas, porque morremos mudos diante dos nossos algozes. Nós não brigamos, nós não discutimos, nós não somos violentos, nós não somos o tipo de pessoas que esperam decidir as coisas pela virilidade, mas sim pelo amor. Cara, isso é um tapa na cara de qualquer um. E amor, gente, é esperar o melhor do outro. Amor é ir para a cruz esperançosamente, confiando que haverá uma mudança e que o mal será derrotado e que tudo que possa vir para destruir o ser humano será derrotado. Essa semana não tem como não citar isso no sermão, o evento terrível que aconteceu em Blumenau. O homem que pula a escolinha e mata 4 crianças inocentes. A gente fez grupo lá em casa, né? Todo mundo arrasado com a história. Eu li bem pouco, né? Porque eu fiquei tão chocado assim com o ato que realmente não me dava ânimo de ficar futucando, né? Querendo saber. Mas, ao mesmo tempo, o pai de uma das crianças apareceu na televisão falando que não condenava. Isso, pra gente, foi mais chocante do que o ato.
mais chocante. Porque a multidão estava clamando vingança. Isso não pode ficar assim. Que é um sentimento, acho que todos nós temos, né? Retaliação, devolver, vai preso. Eu vi um vídeo de um homem falando, esse aí não passa de um dia no presídio. Vão matá-lo, vão acabar com ele. Depois começou a correr um outro burburinho, né, na internet, que ele havia sido agredido e ido em coma. Era mentira, né? Depois foi desmentido. Mas eu vi um vídeo de um homem falando que assim, me assustou de uma maneira. Ele parecia que se alegrava com aquilo. Eu fiquei pensando, o ato é terrível. Cara, impensado isso. Você pode perguntar, se fosse com seu filho, se fosse com meu filho, eu arrancava a cabeça dele na hora. Mas Jesus olha para ele com amor, cara. Jesus espera que ele se arrependa assim como eu, como você, como qualquer um de nós. E se a gente, de uma maneira final, não entender que o Evangelho é sobre isso, não sobre ambições humanas, não sobre vingança humana, não sobre julgar inimigos, não sobre retaliar, não sobre devolver com a mesma moeda, mas dar a outra face, nós vamos entender do que se trata o reino de Deus. Amém. Que será uma transformação para esse mundo ter caído, mas a partir do amor. Falar amor é tão estranho que não significa nada mais. Eu falo amor e a sensação que eu tenho é que eu estou falando uma coisa extremamente sem importância. Mas sabe o que é isso? Porque a gente foi tomado por um conceito não bíblico do Evangelho do Reino de Deus. Nós estamos intoxicados por isso. Nós devolvemos na mesma moeda, nós odiamos, nós queremos ver o outro arrebentado, nós queremos ver o país no chão, nós queremos ver o outro que pensa diferente da gente arregaçado, porque a gente quer vingança. Isso é tudo menos o que o texto diz. Vem ele, ó Israel, não temas, ó Sião, o teu rei vem humilde num jumentinho para morrer na cruz, por amor. É sobre isso que se trata. Não é à toa que João é chamado o apóstolo do amor, né? O ministério de Cristo na terra é o ministério da restauração daquele que morre por amor. E gera filhos, novas criaturas que amam. O sangue da igreja é a semente do Evangelho. Quanto isso foi dito? No período em que nos perseguiram, nos mataram, nos queimaram vivos, nos lançaram aos leões. Quanto foi dito? Quanto mais nos matavam, mais pessoas se convertiam, mais gente era transformada, porque a nossa fé era inabalável. A fé na ressurreição, a fé no Filho de Deus indo para a cruz, a fé no Filho de Deus humilde, sentado num jumentinho, chegando com um reino de amor e restauração. Não o que se tornou o Evangelho hoje. Vou dizer uma coisa bem tosca aqui. Diga não. Isso é horroroso isso. Para esse tipo de Evangelho. Rechace. Faça como a orientação de Paulo. Anátema, maldito. Esse não é o Evangelho de Deus. Ó Sião, vai dizer o texto, o teu rei vem montado sobre a cria de uma jumenta. Ele vai acabar com os cavalos de guerra, com os arcos. Seu reino será um reino de paz, de amor, que dominará de mar a mar até todas as extremidades da terra. Amém? Amém. Eu disse aqui que é fácil? Não, não sejamos hipócritas. Mas é preciso. Preciso. Vou dizer pela terceira vez. Preciso. Peça a Deus que mude o seu coração, que mude suas atitudes, que lhe dê um espírito realmente de restauração, de esperança, de paz. Paz. Porque toda vez que esse desejo incessante de punir o outro, de frustrar o outro aparece, é o velho homem. É o velho homem velho. Não é o espírito de transformação. É o velho homem, a carnalidade mesmo. E não é sobre isso o reino de Deus. Eu vou continuar aqui, senão lascou, né? João vai dizer pra gente assim,
nem os discípulos entenderam. Tu vê, o que eles não entenderam? Pô, não é possível, né? Alguns vão dizer. O povo clama Jesus como o Messias de Israel. Eles citam o Salmo 18. Eles entenderam, isso eles entenderam. O que eles não entenderam? Eles não entenderam a profecia de Zacarias? Não, eles conheciam, provavelmente. Zacarias, eles conheciam. Eles não conheciam porque, ou eles não entendiam porque Jesus estava respondendo daquele jeito. Isso que eles não entenderam. Porque eles também esperavam que Jesus fosse o Messias do tipo de guerra. Eles esperavam isso mesmo. Eles vão perguntar quando é que nós poderíamos sentar um à tua direita, o outro à tua esquerda. Eles estavam achando que seria um reino humano, político. A esperança messiânica a lá, Jerusalém, de 2000 anos atrás. Então João vai dizer para a gente assim, os seus discípulos, porém, a princípio não entenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, isso é, morreu e ressuscitou, né? Vai uma água aqui de novo. Eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e assim lhe aconteceram. Eu vou parar por aqui. Uma coisa importantíssima que acontece nesse texto. João vai dizer, eles não entenderam no primeiro momento, mas depois da ressurreição, alguma coisa aconteceu, um estalo, né? Eles tinham agora o Espírito Santo, né? E eles vão, parece que fazer uma recapitulação de tudo aquilo que Jesus havia falado. Muita coisa que Jesus disse eles não entenderam. Mas parece que agora começa a fazer sentido. Mas, por favor, né? Não faz sentido somente porque a memória deles começou a ficar uma memória boa pra caramba. E eles começaram a lembrar, você lembra que Jesus falou isso aqui? Porque eles voltaram a ler as Escrituras à luz dos ensinamentos de Jesus. É isso que João está dizendo. Eles começaram, depois da ressurreição de Jesus, a fazer uma recapitulação, procurando nas Escrituras o que Jesus havia dito e entendendo, porque o Espírito Santo os iluminava e eles compreendiam que as Escrituras realmente testificavam desse Messias sofredor, do servo sofredor, daquele que iria realmente morrer pelos homens, ressuscitaria no terceiro dia e viria novamente para realmente que o seu reino fosse estabelecido de uma vez por todas. Agora, qual é o ponto aqui? Você já viu, né, qual é o ponto aqui? Se você não for nas Escrituras, você não sabe. É isso que João está dizendo. Sabe todo o conteúdo teológico que você possui, seja ele pequeno, grande, médio, não me interessa. Isso precisa ser, todo o tempo, visto com cuidado, à luz das Escrituras. Todo o tempo. E quando eu falo todo o tempo, não é influenciado pela massa. Não é influenciado por qualquer tipo de grupo. É realmente pedindo orientação do Espírito Santo para que você compreenda o ministério de Cristo. Porque senão você pode correr o risco de fazer parte de uma multidão que clama pelo Cristo que não é o Cristo da Bíblia. Porque esse erro aconteceu com os próprios apóstolos. Entende isso? Eu não sei que tipo de conteúdo você tem aí na sua cabeça, que você possui acerca de Jesus. Não tem como eu saber isso. Você precisa pensar sobre isso. Faça perguntas. Faça perguntas. Se esse Cristo que você diz que conhece é o Cristo bíblico, você precisa realmente ter o desejo, a paixão de fazer como... E olha aqui, vamos lá, estou rouco, seja. Os caras andaram com Jesus, viram milagres, viram Jesus vivo de novo. Eu não vi, eles viram, face a face. E mesmo assim, eles voltaram nas Escrituras. Está entendendo isso? Você não viu nada. No mal viu um vídeo de alguém sendo curado, nem sabe o que é verdade. Um anjo se apareceu, foi no sonho. Estou questionando suas experiências espirituais aqui. Mas a gente não viu um terço. Não, terço eu estou sendo bem bondoso, né? Não viu absolutamente 99% do que eles viram. Mesmo assim, eles buscavam compreender a Cristo nas Escrituras. Por quê? Porque eles não estavam entendendo nada. O Jesus que eles achavam que conheciam, o Messias que eles achavam que conheciam, estava errado. Por isso a necessidade de rever,
pensar novamente, de questionar, de chegar à conclusão, porque, óbvio, iluminados pelo Espírito Santo, agora eles tinham uma compreensão verdadeira, genuína de quem era o Cristo. E isso, essa transformação constante na maneira de pensar em Jesus, de buscar compreendê-lo, precisa ser incessante em nossas vidas. Eu falo isso porque a gente acha que já conhece. A gente vive assim, um evangelhozinho meia boca, meia dúzia de frasezinha feita. Aí Jesus morreu pelos meus pecados. Aí Jesus morreu na cruz. Nunca pensamos sobre isso direito. A gente repete igual um bando de papagaio. Já pensou sobre isso? Não compra literatura, não investe na leitura, não quer saber realmente o que aconteceu, qual o significado real. Fica muitas vezes dependente de sermão de pastor, de vídeo de YouTube. A gente precisa ter o desejo, os apóstolos tiveram, de compreender o ministério de Cristo realmente, para que a gente possa se reunir no domingo e adorar o Jesus verdadeiro. Não o Jesus que você acha que conhece, que você acha quem é, que você tem algumas lembranças, porque o pastor falou. Pastor não interessa, gente. Ser honesto com vocês, a minha filosofia pastoral é na contramão. Pastor passa, igreja não, velho. A igreja vai ficar, nem as portas do inferno poderão contra a igreja. Não é sobre pastor, é sobre igreja. Eu morro, vou embora, surto, sei lá o que pode acontecer amanhã comigo. Vocês ficam. E vocês precisam ficar com uma igreja firme, com a teologia construída sobre o Cristo da Bíblia, sobre o Jesus dos evangelhos, não sobre o tanto de sermão que eu prego aqui, porque eu sei que amanhã você nem lembra mais disso, tem que ver o vídeo de novo, né? Alguns, né? Outros nem veem, nem curtem. Não que você precise também curtir. Mas a gente precisa ter esse desejo de construir uma igreja sólida, teológica, bíblica, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Deixar um legado aqui. Não é o pastor, que pastor, mano? Pastor é pecador igual você. Igual você, ignorante igual você, surto igualzinho. Não muda nada. E o que disser que não é mentira, está mentindo, hipócrita. Todos nós somos iguais. A diferença é que eu tenho que ficar dizendo para você a semana toda você tem que estudar a Bíblia. E eu gostaria, do fundo do meu coração, que você estivesse dizendo isso para mim. Pastor, tá vacilando. Não é isso não. Estudei. Aqui, ó. Jesus disse, eu adoraria ouvir isso. E não o contrário. Porque um dia eu já estive no banco. E a gente conversava, não é agora puxar sardinha para o meu lado não. Mas quando eu me converti, há aproximadamente 30 anos atrás, né? 30 anos certinho, converti com 17, estou com 47. Eu não venho de família evangélica, não tinha ninguém crente na minha casa. Eu me converti, já contei essa história, eu vou contar de novo. De uma maneira estranha, esquisita, eu não sabia nada de igreja, não sabia nada daquilo. Entendi a mensagem básica do evangelho, que eu era pecador, realmente tinha que concordar com isso, eu era mesmo. Jesus era inocente, entendi também. Mas vamos ver se é verdade, né? Comecei a ler, enchi o saco, perguntava a todo mundo, eu era um trave para os outros. Até hoje, né? Vou no Rio, lá na igreja que eu me converti, esse cara era uma mala, todo mundo fala isso. Fiquei com esse apelido lá, o cara chato. Li a Bíblia, cara, com um desejo de saber, eu preciso saber isso aqui. Isso não acabava, era inesgotável. Por quê? Porque eu não mereço. Eu sou pecador. E se Jesus é justo, nesse nível aqui, e morreu por mim, por amor, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso. Isso não acaba, isso não cessa. Não tem como ficar satisfeito. Não tem como se dar por vencido, seja pelo cansaço, pela preguiça, pela falta de hábito. Isso precisa ser algo constante em nossas vidas. Precisa ser algo profundo, denso. Conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Eu quero saber quem Ele é, eu quero ler as Escrituras, conhecer. Isso precisa acontecer na gente. Porque aconteceu nos apóstolos. Nos apóstolos. E a gente, tô cansado. Tô com preguiça. Poxa. Não, né? Não, né? Eu já preguei isso uma vez. Vai ter gente que vai chegar na vinda de Jesus. Vai chegar para Jesus e falar assim, e aí? Jesus não vem não? Jesus vai dizer, sou eu. Não, peraí, não é possível. Muito diferente daquele que eu conhecia. Porque aquilo que você conhecia era uma imagem desfocada de Cristo. Quer conhecer a Jesus? Quer ter experiências com Cristo?
Leia as Escrituras. Leia um desejo, com paixão, realmente tomado por uma sede que não pode ser contida, porque a pessoa de Jesus, como o texto vai dizer, atrai todo o mundo. Ele é atraente, ele é belo, ele quer ser conhecido por nós, ele quer que a gente realmente entenda o motivo da cruz, o motivo da sua morte. O Deus que nós cremos é o Deus que deseja ser conhecido, que se abre ao conhecimento de quem Ele é. Olha o que o texto vai dizer. Eles entenderam isso depois, né? 17 diz assim, tem duas multidões aqui. 17 diz assim, a multidão que o acompanhava quando ele chamou Lázaro para fora do sepulcro e o ressuscitou dos mortos. O que eles faziam? Testemunhavam essas coisas. Eu vou parar aqui antes de ler. Vou dar para ler o 18 também, né? Por isso a multidão foi ao seu encontro, por ter ouvido que ele realizara aquele sinal. Então, você tem a primeira multidão que ouviu falar que Jesus estava em Jerusalém e recebe Jesus com aquele grito nacionalista de libertação. Jesus dá uma resposta, ele vai num burrinho, ninguém entende, né? Fica todo mundo sem entender nada. Essa multidão estava em Jerusalém. Se você pensar em Jesus no meio, tem uma multidão em Jerusalém, tem uma multidão atrás de Jesus. Essa multidão que está atrás de Jesus é a multidão que viu a ressurreição de Lázaro, que estava lá quando Jesus ressuscitou em Betânia, Lázaro. E o que eles vêm fazendo? Eles vêm testemunhando dos sinais. Por isso que no versículo 9 desse capítulo, quando souberam que Jesus estava ali, chegou uma grande multidão de judeus, não só por causa de Jesus, mas também por verem Lázaro, a quem nele ressuscitaram dos mortos. E qual é a preocupação dos doutores da lei? Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa deles muitos abandonavam os judeus e criam em Jesus. Duas coisas eu posso dizer para não fazer esse sermão muito grande, mas pegando essa linha aqui, de que Jesus é o servo sofredor, que quer ser conhecido, que se revela à maneira de Deus, mas que não faz nada desprovido de propósito. Todos os gestos, todos os atos, todo o movimento de Jesus tem um significado, significa alguma coisa. Nada é à toa, nada é porque ele acordou mal-humorado ou bem-humorado e decidiu fazer uma coisa. Tudo é realmente pensado. E o milagre de Lázaro, Jesus vai dizer, Pai, eu estou orando aqui, não é porque você não me escuta, nem me ouve, porque eu sei que você já me ouviu, mas é para o quê? Para que eles creiam. Para que eles creiam. Os sinais de Jesus eram sobre a sua divindade, sobre ele ser o Messias, e para que as pessoas crescem que ele era o Messias, que ele era o Deus revelado aos homens. E o que está acontecendo aqui agora? A multidão dos que criam está testemunhando. Se tinha um curioso ali, o que está acontecendo? Esse é o Messias. Ele ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Eu vi isso. Eu vi. O Lázaro está vivo de novo. E eles testemunhavam. Então a primeira coisa que eu posso dizer sobre isso aqui é que milagre, filho, não é milagre por milagre. O milagre bíblico é com um propósito de gerar no outro fé, confiança, fidelidade em Deus. Não é milagre porque você está sofrendo, não é milagre porque você precisa de cura, não é milagre por nada disso. É para produzir fé. Por isso tem uma multidão que crê, que viu, porque Jesus orou assim, para que eles creiam que eu sou o enviado do Senhor. Multidão dos que criam aqui, testemunhando. O milagre de Jesus acontece com o propósito, gerar fé. Fé. Meu ponto não é milagre aqui, mas vai de lambuja. Quer um milagre na sua vida? Se for para produzir fé nos outros, ore por isso. Se não for, pare. Entregue nas mãos de Deus. Mas o meu sermão não é sobre isso. O meu sermão agora é sobre o testemunho daquilo que o Messias de Israel fez. O que é Páscoa, meu brother? Eu sei o que não é, né?
não é ovo de chocolate, não é coelho, não é a árvore mais cheia de ovinho pintado do mundo, não é o maior ovo do mundo. Isso é antagônico à nossa fé. Precisa ser rechaçado por nós. Você entende isso? Eu vou lá ver o maior ovo do mundo. Que bom! Mas você precisa ir sabendo que aquilo está produzindo a não fé nas pessoas. Está entendendo isso? Eu não estou dizendo que você tem que sair chutando balde de todo mundo, jogando todos os ovos de Páscoa do mercado no chão, até porque comprar ovo de Páscoa é uma tremenda de uma burrice, né? Caro pra caramba, vem menos chocolate que uma barra. A barra custa 7 pila. O ovo de chocolate, R$70. Faz a conta aí, você vai ver que não vale a pena. Meu filho falou, papai, você vai me dar um ovo de Páscoa? Não. Por quê? Porque não tem chocolate nenhum ali, cara. Compra a barra aqui, a barra, quanto que tem? Mas o que vem dentro? Meia dúzia de bombom que você nem gosta. Esse dinheiro jogado fora só para você descobrir o que tem dentro do ovo. Por favor, né? Ele entendeu, Mas vai me dar? Criança, né, bicho? Tem que ensinar mais, né? Mas aqui, o meu ponto é que a gente tolera isso de uma maneira tão suave, sabe? Tão pop, né? Tão comum, normal. No Natal é Papai Noel, tá todo mundo bonito. Papai Noel, presentinho. Caramba, isso depois enquanto a nossa fé, cara. As crianças estão crescendo sem saber do que significa e a gente está deixando conivente com isso. A Páscoa, nada de mesmo valor e importância. Mas Jesus não nasceu. Não interessa, simboliza, significa. Sai aí na rua e pergunta o que é a Páscoa. Você vai ver que as pessoas vão te responder. Elas não sabem. E a gente é conivente, a gente não testemunha, como a multidão está fazendo aqui, que o Cristo que nós cremos é o Cristo da ressurreição. A gente é conivente com isso, a gente comprou vinho para dar de presente. Para com isso, velho. Deixa de ser bobo. Não gasta 70 pila. Quer comer chocolate nessa data? Eu vi uma propaganda, me deixou com água na boca. Come, não tem problema. Mas você precisa estar testemunhando. Dá ali o chocolate, fala assim, eu estou te dando chocolate porque eu gosto muito de você e que eu quero que seu dia seja doce. Sei lá, inventa alguma coisa. Mas o real significado é que Jesus ressuscitou dentre os mortos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Testemunhe. Não deixe que a multidão que clama por um Cristo que não é o Cristo da nossa fé nos subjugue, nos abafe. Tome a dianteira e faça com que a nossa história se torne menor. Menor, cara. Digita no Google Páscoa. Você vai ver o que é maior, se é o coelho ou se é Jesus. É o coelho. É o ovo da, sei lá, Kinder ovo, Kinder o quê? Esqueci, cara. Kinder ovo com uma surpresinha. Surpresinha escambau. Jesus morreu, gente, por nós naquela cruz, padeceu. Morte sofrida, hedionda. Maldito aquele que é pendurado no madeiro. Para a ressurreição de todo aquele que crê por amor. Ovo de Páscoa. Para de palhaçada. Não é isso, pô. Não é isso. E a gente precisa ficar nesse mesmo espírito. Passado. Porque não é sobre isso. Quer ficar irado com o cara que matou as crianças? Não fica não. Fica com o coelho da Páscoa. É esse que depõe contra a nossa fé. Fica contra o Papai Noel e as remas e os gnomos. É com isso que você tem que ficar. Isso não é evangelho mais, isso não é nada, isso é paganismo. Isso leva as pessoas para o inferno, para a condenação, afasta as pessoas de Deus. Ai, pastor, posso dar um ovo? Para com isso, nem me pergunta. Nem me pergunta, não quer ver chateado, não me pergunta esse tipo de coisa não. Porque a resposta pode ser ruim. Eu posso querer saber de você o que é a Páscoa. Explica o que é a Páscoa aí, velho. Vai pegar o chocolate agora, explica aí. E vai ter que explicar. Entende? Multidão testemunhava. Esse é um Messias, enviado de Deus, que ressuscitou Lázaro dos mortos. E essa aqui é só a entrada, hein? É só a entrada. Muita coisa ainda vai acontecer. Mas o que a gente precisa realmente abraçar como reino de Deus, como história dos evangelhos, como doutrina apostólica, é que Jesus, ele é o rei da paz.
é que Jesus é o Rei que quer ser conhecido por nós. E nós precisamos realmente cultivar o desejo de conhecê-lo cada vez mais. Terceiro momento, Jesus é aquele que causa em nós o desejo incessante de testemunhar de quem Ele é. Porque cultura passa, pastores passam, mas a igreja permanecerá de pé, como a noiva, esperando o nosso Senhor. Amém?